Sentimento de culpa. Liberte-se com consciência. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Arnaldo Santos e hoje falaremos um pouco sobre a culpa, diferenciando do sentimento de culpa, que para mim não significa a mesma coisa. A intenção é provocar reflexões e apontar caminhos para que, de uma maneira simples, natural e compreensível, as pessoas que são escravas desse sentimento que tanto machuca consigam se livrar e manter uma vida mais saudável, mais leve e mais feliz. Para mim, a palavra culpa, isoladamente, ela tem a ver com responsabilidade. Por exemplo, quando eu piso no pé de alguém, eu sou culpado por isso. Quando eu prejudico alguém de maneira voluntária, consciente ou inconscientemente, eu sou culpado por isso também. Então, eu sou o responsável por esses atos. Nesse sentido, a culpa fica localizada naquele evento. Já o sentimento de culpa é o que você carrega dentro de si a partir do momento em que você se arrepende terrivelmente de ter praticado alguma coisa que você não faria de novo. Esse sentimento, o sentimento de culpa, ele nos paralisa, ele nos aprisiona, nos acorrenta, nos deixa ligado a um passado que nos impede de caminhar, de avançar, de viver, de ser feliz. Então, como nos livrarmos desse sentimento? O sentimento de culpa é o sentimento mais destrutivo que existe. E nós precisamos nos livrar dele o mais rápido possível. E como que isso pode acontecer? Através da compreensão de como se dá esse processo. De como nós podemos, de uma maneira natural, compreendendo as leis divinas, ressignificar esse sentimento e ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz. O primeiro passo para que você consiga restabelecer a sua paz é o arrependimento. Porque o arrependimento, ele traz em si aquele querer mudar, aquele querer fazer diferente, aquele querer ser diferente. E quando nós nos arrependemos, verdadeiramente, nós já nos sentimos mais leves, porque o sentimento de culpa não permite que nós nos perdoemos. E o arrependimento já é esse primeiro passo, é um caminho para o auto-perdão, que é realmente a única forma que nós vamos ter para nos redimirmos diante, principalmente, de nós mesmos. É comum, por exemplo, quando nós nos arrependemos de alguma coisa, falarmos assim, nos arrependemos de algo que fizemos, né? Falarmos assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria aquilo novamente. Ou então faria de forma diferente. Mas, gente, nós não podemos voltar no tempo. E nem podemos também esquecer, porque tudo está gravado em nossas memórias. Mas nós podemos dar um significado diferente. Nós podemos ressignificar. E isso já é uma coisa muito importante para a gente. Então, busquemos compreender que quando nós cometemos algo no passado, nós estávamos numa outra época,
nós tínhamos uma outra bagagem de conhecimento, de emoções, de sentimentos. Muitas vezes o que nós fizemos pode ter sido de maneira inconsciente. Nós estávamos agindo de acordo com o nosso grau evolutivo daquele momento. Não é coerente pensar assim? Não é coerente pensar e admitir que não podemos comparar o que nós fizemos no passado, nas condições que nós tínhamos, que nós éramos, com aquilo que nós somos hoje? Então nós não devemos nos culpar. Não devemos manter esse sentimento de culpa carregando desde aquela época até hoje. Porque isso não é justo, nem para nós e nem aos olhos de Deus. Eu acredito que o arrependimento sincero já é o primeiro passo, porque ele engloba em si, como nós já falamos, um querer mudar. Mas não basta querer. É preciso que esse arrependimento venha acompanhado de um auto-perdão. Sim, nós temos que nos perdoarmos primeiramente, até para podermos aprender a perdoar os outros. Por quê? Seguindo o exemplo de Jesus, que nos diz: Deus sempre nos oportuniza, Deus sempre nos perdoa. E nós, como partículas divinas de Deus, também temos esse atributo. Precisamos nos perdoar. Mas como fazer isso? Lembremos que nós somos regidos por essas leis divinas, leis implantadas em nosso interior desde que nós nascemos. Mas também somos seres em evolução. E como seres em evolução, somos falíveis. Então não adianta querermos ser perfeitos. Perfeitos, só Deus. Mas compreendamos que nós estamos no caminho rumo ao que nós podemos chegar de mais puro. Compreendamos isso e sigamos o nosso caminho. Aliviemos o peso dessa culpa. Nos livremos desse sentimento tão atormentador. Então, não é coerente pensarmos e entendermos que não é justo nós queremos nos culpar por algo que fizemos em um passado onde nós não tínhamos o mesmo entendimento que temos hoje, não é? No processo evolutivo talvez mais avançado do que naquela época? Eu creio que sim. Mas isso não nos exime da nossa responsabilidade pelas faltas cometidas. E como nós somos regidos por leis divinas, nós temos a lei de causa e efeito, por exemplo, que toda causa gera uma consequência. E algum dia nós vamos ser chamados a reparar esses erros, essas faltas. Mas também podem ter certeza, como Deus é justo e é bom, quando este momento chegar, é porque nós vamos estar em condições, vamos estar preparados para esse momento. Senão, Deus não seria tão justo e tão bom. Aliviemos o peso dessa culpa pela compreensão sobre nós. Aliviemos um pouco essa responsabilidade que nós temos de fazer isso tudo agora. Compreendamos que nós estamos no processo e vamos chegar lá. Porque Deus nos dará força para isso. Acredite, não se cobre tanto. Seja cônscio de sua responsabilidade, mas entenda, como eu já falei, você está no processo. Não se apresse tanto. Vai chegar a sua hora.
Então, faça isso com amor, siga em frente, com firmeza, com determinação, com coragem. Você vai chegar lá. Você pode, você consegue. E eu concluo citando para vocês uma frase psicografada por Chico Xavier, que diz mais ou menos assim: não podemos voltar ao passado para fazer diferente aquilo que nós fizemos, ou seja, ter um começo diferente. Mas nós podemos, a partir de hoje, trabalhar para construirmos um final diferente. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós podemos fazer um final diferente. Acreditem nisso. Nós somos partículas divinas. Nós somos chamas divinas. Nós somos luz em expansão. Então, se vocês gostaram desse vídeo, podem compartilhar com seus amigos, podem curtir, é bom. Não precisem se inscrever, não é essa a intenção é apenas compartilhar conhecimento, reflexões para oportunizar pessoas a alcançar equilíbrio, harmonia e paz interior. Gratidão.